Olá, pessoal. Eu sou a Fabiana Mateus, participo do coletivo Agora é para Todos, e a gente hoje está gravando esse vídeo para conversar um pouquinho a respeito da questão das mulheres. Estamos no mês de março, dia 8, né? Tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, e acho que todos nós sabemos, né, que a luta e as pautas das mulheres são pautas e lutas permanentes. E nós queremos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, fazer um debate, reforçar e fortalecer aí todas essas pautas. E para isso a gente está hoje aqui com mulheres guerreiras, né, com histórias de lutas aí ao longo de toda a construção do movimento sindical e associativo, bancário e de trabalhadores de um modo geral. A gente está aqui com a Deise, que vai ser a nossa mediadora, de São Paulo, a Célia Zingler, que vai ser uma das nossas debatedoras, companheira da Caixa do Rio Grande do Sul, a Rita Lima, também uma das debatedoras, companheira lá do Espírito Santo, a Anabelle, também da Caixa, e também uma das debatedoras do estado de Pernambuco. E eu, né, também vou participar aí desse debate, sou de São Paulo. E é extremamente gratificante estar aqui com vocês, até pelas histórias, né, que a gente acumulou conjuntamente aí em todo esse debate, né, de buscar ocupação de espaço, buscar respeito, buscar condições de participação da mulher. Então, já queria de antemão agradecer a todas que toparam estar aqui com a gente hoje nesse debate, e já passar para você, Deise, que vai fazer essa mediação aí, e que a gente possa, né, ter um excelente debate e, com isso, levar a reflexão e, principalmente, as nossas bandeiras aí, fortalecer as nossas bandeiras e animar a nossa luta, né? Obrigada, Deise, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande, né? Uma oportunidade também da gente fazer uma reflexão, como você disse, Fabiano, o mês de março é um mês propício para isso, né? Então a gente tem que usar e abusar desses espaços, né? Não que ele devia ser limitado só no mês de março, acho que a gente tem que arrastar ele pelo ano todo, e talvez é sobre isso que a gente vem falar hoje, né? Então, assim, o tema do nosso papo hoje são as pautas identitárias, né? A questão do identitarismo, ou, enfim, identidades, esse tema que tem causado muita polêmica, muito mal-estar, tem gerado, assim, né? Vira e mexe, a gente ouve alguma coisinha que nos incomoda, enfim. Então, esse é um tema que a gente merece conversar, né? Especialmente no movimento sindical, especialmente na esquerda e nos partidos de esquerda. E, afinal de contas, nós temos eleição esse ano, né? Nós temos eleição. E, por falar em eleição, né, eu acho que é importante a gente tentar associar aqui, talvez aqui muitos e muitas que estão aqui vão lembrar, quando esse tema surgiu com força, quando esse tema apareceu até na mídia, foi quando as mulheres foram para as ruas no segundo turno, ou ainda não, no primeiro turno das eleições, né, gritar ele não, né, e aí movimentou o Brasil inteiro, manifestações gigantescas, né, gritando ele não, né, isso nas eleições na última eleição, né, que inclusive elegeu o inominável, né? 2018, né? 2018, exato. E eu me lembro muito, né, que assim, a esquerda, quando se viu diante de uma eleição e de ter eleito, né, e ter sido eleito uma pessoa, né, com a figura, né, e tudo que ele representa, né, de retrocesso, né, de retrocesso para o país em todos os sentidos, econômico, político, social,
né? Aí falaram assim, olha, a culpa foi das mulheres que foram para as ruas, né? A esquerda começou a dizer, né? Parte da esquerda, parte de liderança da esquerda, dizer que a culpa tinha sido das mulheres, porque nós fomos para ruas, e isso gerou uma revolta, um movimento... o setor reacionário da sociedade reagiu, né, votando, então, no Bolsonaro. Aquilo foi muito... né, e dizer que a culpa era das pautas identitárias, né? E eu me lembro que, naquele mesmo período, um analista, né, o diretor técnico da Datafolha, foi para a TV dizer o seguinte, olha, gente, não foi bem isso, não, porque se não fosse aquele movimento do Ele Não, o Bolsonaro teria sido eleito no primeiro turno. Bom, enfim, depois disso, esse tema vira e mexe, vai e volta, vira e mexe, vai e volta, e a gente percebe que ele... eu acho que, assim, a gente carece de um debate, de uma reflexão, né, de desmistificar, e também de tirar mesmo, né, algumas dúvidas a respeito disso, né? Isso foi o que também motivou, né, Fabiana? A gente escreveu um artigo que saiu, né, convido também, aproveito para chamar aqui todas e todos para ler o artigo, né, que saiu, então, na página, no site do Le Monde Diplomatique Brasil, e o título é Pauta Identitária. Não, pauta identitária, sim. Qual o problema? Né? Então, esse é o título que Fabiana, eu e Tereza Cristina nos propomos a escrever, a refletir, né? Enfim, e trazer a público esse debate para a gente, enfim, provocar um pouco e pensar um pouco nessa questão da pauta identitária. Bom, então vamos lá. Partindo para a nossa conversa de hoje, né? Eu estou vendo aqui as companheiras, a Fabiana já fez uma breve apresentação, mas eu também vou pedir para que, quando vocês iniciarem, eu vou fazer aqui algumas questões, a ideia, também explicando um pouco a dinâmica aqui para quem está nos vendo, a ideia, a gente vai fazer assim umas 3 ou 4 perguntas, dependendo do tempo e da demora que talvez, né, cada questão tome, mas, enfim, a ideia é a gente fazer umas 4 perguntas sobre o tema do identitarismo, e aí vai ter uma rodada, todas vão falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões, certo? Então, eu vou começar aqui, iniciando aqui com uma primeira questão, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu roteirozinho. Já falei, né, do que motivou, né? Já falei também da origem, né, dessa pauta identitária, né, que tem a ver com o movimento das mulheres negras, né, nos Estados Unidos, né? Especialmente as lésbicas, até, que dizia o seguinte, alto lá, tinha que afirmar uma identidade. Por quê? Porque elas eram invisíveis aos olhos, né? As mulheres negras nos Estados Unidos, no final dos anos 70, elas diziam assim, elas faziam uma dura crítica ao feminismo, que era um feminismo branco, e aí ninguém fala de uma identidade branca, né, mas existe uma identidade branca, mas aí as negras disseram o seguinte, peraí, esse feminismo não nos serve, porque não nos vê, nós somos invisíveis a esse feminismo. E, ao mesmo tempo, elas iam para o movimento negro, né, inclusive dos Panteras Negras, enfim, dos companheiros de partido e tudo mais, e elas eram invisíveis aos olhos dos homens, porque eram mulheres negras, né? E aí foi que, então, surgiu, né, esse termo, e daí foi se adotando, falou assim, olha, não, nós precisamos afirmar, sim, uma identidade, nós precisamos nos tornar presente, né? E afirmar essa identidade para fazer valer as nossas pautas, né? Porque nós temos demandas que são nossas e que são legítimas, né? E aí, enfim, desde então a gente vem fazendo esse debate. Então, para iniciar mesmo agora, né, que eu acho que tinha esquecido de falar um pouquinho sobre isso, eu lanço aqui uma primeira questão, né? Então, pensando assim, hoje, nos nossos dias, né, na atuação de vocês, né, porque no que vocês já atuaram ou estão atuando ainda, né, como é que vocês traduzem a pauta identitária, né, para a atuação? Né? Como é que hoje vocês explicaria, então, para leigos, né, por exemplo, se nos Estados Unidos as mulheres falaram o seguinte, alto lá, cara pálida, vocês não estão olhando para essas questões, né, para essas... como é que vocês hoje traduziriam na atuação de vocês as pautas identitárias?
Eu vou começar com Rita Lima, certo? Vou fechar minha câmera. Rita, passo para você. Boa noite a todos e todas e todes que nos assistem. Queria agradecer o convite da Fabiana para a gente fazer essa conversa entre mulheres da Caixa, né, e com a contribuição da Deise. Dizer que esse tema eu acho que é um tema extremamente atual e que, de fato, precisa ser conversado sobre ele, né? A gente sabe que a humanidade é diversa, né? Somos diferentes, temos origens e culturas diferentes, isso tudo na produção da vida vai fazendo com que a gente se torne o que somos, né? Na produção social da vida, né? Dependendo do regime econômico, da cultura, vai sendo produzido em cada um de nós, homens, mulheres, e todos, né, os não binários, um jeito de ser, um modo de ser, e, infelizmente, a igualdade perante a lei, né, tão propalada em várias constituições, em várias cartas de direitos, a gente sabe que isso é letra quase morta em algumas leis, porque na prática a fome, o desemprego, a violência, né, isso vai sendo diferente. Se a gente pensa entre mulheres, por exemplo, as mulheres brancas, as mulheres negras, sentem tudo isso de forma diferenciada. A exploração, ela bate para as mulheres trabalhadoras, diferentemente daquelas que não são mulheres trabalhadoras, que são donas dos meios de produção. A opressão de gênero, de sexualidade, né, cultural, de raça, de etnia, tudo isso bate diferente para homens e mulheres. Então, por tudo isso, falar de lutas específicas, falar da necessidade de se colocar demandas que são próprias dos diferentes grupos que se chamam identitários, outros chamam de produção de subjetividade, outros e outras chamam de que é necessário falar dessa interseção entre raça, classe, gênero e orientação sexual, a gente precisa falar sobre isso, porque, de fato, nossas demandas são diferentes. E, por serem diferentes, a gente tem demandas comuns, mas tem demandas diferentes. E se não são esses grupos que sentem essa opressão, essa forma de sentir opressão, de receber essa opressão, a gente precisa falar dela do jeito que a gente sente. Por isso, precisa ser respeitado. É isso, por enquanto. Está sem som, Deise. Esse virou o chavão, né, das lives da vida, né? Tá sem som, abre o som. Vamos lá. Agora eu quero ouvir, então, Célia falar um pouquinho sobre isso também com a gente. Pode ser, Célia? Então, eu quero me apresentar ligeiramente, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou aposentada da Caixa e eu moro em Santa Cruz do Sul e tenho, assim, uma grata satisfação de poder encontrar vocês aqui, né? Que a gente não consegue se ver fisicamente, né? Se abraçar, mas só por ver vocês aqui, Rita, Anabelle, a Fabiana, a Deise, eu já estou me sentindo também transportada, né, para o espaço que estamos juntas. Então, atualmente, eu sou diretora de aposentados e previdência da ABSEF Rio Grande do Sul, e também sou diretora do jurídico dos sindicatos bancários aqui da minha cidade, Sindicato dos Bancários Santa Cruz do Sul e região, e represento o sindicato em diversas instâncias, inclusive como conselheira do Conselho Municipal de Saúde, que hoje é um dos espaços mais importantes, né, de controle social que nós podemos exercer. E essa nossa pauta, né, ela é muito ampla, né, então eu quero situar um pouco dentro do nosso contexto, né, e eu primeiro quero dizer é o seguinte, né, quando a pessoa
que menos tem voz, que está mais fragilizada, ela conseguir se emancipar, nós estamos todos, né, emancipados. Então, e é esse olhar que nós precisamos ter e escutar, né, de quem nós estamos falando, né? Porque muitas vezes nós temos espaços para ter voz, mas nós precisamos ouvir e dar voz às diversas demandas. E eu sempre me lembro de uma frase muito chocante, quando a Domitila Barros de Chuncara, na primeira Conferência Internacional da Mulher da ONU, acho que foi no México, ela disse: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão falando de temas que para mim não resolvem nada. Né? Eu sou uma mulher de mineiro da Bolívia, eu acho que foi em 1975, e ela, junto com outras mulheres tão pobres quanto ela, tão cheia de filhos quanto ela, derrubaram o governo da ditadura do Hugo Banzer, começando uma greve de fome. Então, a opressão específica, ela precisa ser reconhecida e precisa ter espaço para a luta. Então, dentro do movimento de mulheres, por exemplo, nós temos muitos olhares que precisam ser respeitados. E, basicamente, esse é o meu espaço, né, de atuação dentro desse movimento que nós podemos chamar de identitário. Né? Eu vejo, assim, as mulheres negras, as mulheres velhas, as mulheres pobres, as mulheres jovens, as mulheres que sofrem violência, as mulheres que têm opressão nos locais de trabalho. E nós temos a questão do machismo, do racismo e da fome. Nós temos as mulheres indígenas, que são tão desrespeitadas. Né? Quantas vezes as pessoas dizem: mas estão ali com aquelas crianças sentadas na rua, mas onde é que vocês querem que elas vão vender seu artesanato, que é o lugar que sobrou, já que não tem mais território? Então, acho que eu queria começar falando para nós podermos olhar para tudo que é lado e nós podemos dizer: nós precisamos mudar essa sociedade. A Constituição Federal de 1988, ela diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Que lei? De que homens e que mulheres nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Acho que a gente precisa se perguntar. Então, acho que eu passo a palavra de volta para a Daisy. Muito obrigada, Célia. Muito importante, muito bom de ouvir também. E eu quero passar de imediato, então, para a Anabelle, para a gente ouvir um pouquinho da Anabelle, o que bate, né? Então, como é que isso bate para ela, essa questão, como é que ela traduziria, então, para as pessoas a questão da pauta identitária, né? Mas é muito bom ouvir vocês, meninas. Eu tenho a tarefa cruel de ter que interromper, mas quando eu abrir a câmera, podem concluir com calma, porque fica tão gostoso ouvir. Até mais, então. Vamos lá, Anabelle. Vamos lá. Boa noite. Prazer revê-las. Eu me considero ainda um aprendiz, tá? Nesse debate. Eu aprendi muito com todas vocês que estão aqui. E acho que é um aprendizado contínuo. Acho que uma das coisas importantes desse tipo de debate, para qual a gente foi convidado, é disseminar esse conhecimento. Eu, apesar de sempre ser uma pessoa muito ligada à esquerda, desde a adolescência, né? Eu só me descobri feminista e vi a importância dessas pautas já dentro do movimento sindical, já como mulher trabalhadora. Tá? Vou aproveitar, então, para me apresentar. Sou Anabelle, sou empregada da Caixa há 15 anos, sou pernambucana, atualmente eu trabalho em Brasília, mas já fui diretora do sindicato e da CUT lá em Pernambuco, e também fui da direção da FENAI, né? E sempre, desde que eu entrei no movimento sindical, e também como na parte de estudante, eu me considero uma trabalhadora que gosta de estudar, né? Não sou nenhuma intelectual, mas essa parte da questão do capitalismo, do
trabalho, de como nós estamos colocados nessa situação, foi uma coisa que sempre me instigou, então eu fui estudar isso. Eu concluí Ciências Sociais na UNB, graduação, e fiz um mestrado em Política Social também lá na UNB. E já, assim, sempre estudando a Sociologia do Trabalho, e dentro da Sociologia do Trabalho, Anabelle, Oi. desculpe interromper, mas a gente não quer perder nada da sua fala e está dando algumas. E eu tenho impressão, não sei se é só para mim, mas tem algumas falhas, tem algumas. Então a gente não, a gente quer aproveitar ao máximo a sua fala. Então desculpe interromper, mas é por isso. A gente não sei se talvez fechando. Deve ser a internet. Se talvez fechando a câmera ou usando o fone de ouvido. O fone. Eu estou com um fone. Ah, você está com fone. Bom, vamos tentar. Então, assim, porque às vezes a gente entende, mas a gente gostaria de estar ouvindo de forma mais nítida, mas enfim, é o que temos, né? Então, vamos lá. Se eu ver que está realmente muito ruim e que está que está falhando muito, a gente volta a pensar em alguma coisa para melhorar. Talvez tenha que fechar a câmera, porque não é legal. Eu gostaria de que você mantesse a câmera aberta. Eu vou fechar a minha, então, de novo. Ficou toda a minha parte ficou. Não, a gente entende, a gente ouviu, só que algumas partezinhas picadas, mas não perdeu, assim, em termos de entendimento, não. Sim, algumas partinhas picadas só. Mas vamos lá, e vamos lá, então, vamos dar continuidade, então, sem que se a gente vê que tem necessidade, talvez você tenha que fechar a câmera, infelizmente, mas vamos tentar assim mesmo, vamos lá. Pode retomar, então, de onde você parou. Pode retomar de onde você parou na sua apresentação, por favor. Obrigada. Então, já respondendo a pergunta, essa questão identitária, eu enfrentei ela e tenho estudado ela, tanto no movimento sindical quanto na universidade. Na universidade também é uma barreira. Quando eu fui para a Sociologia do Trabalho, e na Sociologia do Trabalho, a vertente marxista muito forte, tem sim essa ideia de que as pautas identitárias enfraquecem as pautas gerais da classe trabalhadora, né? Mas eu, enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto descendente negra, e nunca achei que falar de trabalhador, no sentido geral, contemplava a complexidade, né, do que a gente tem que falar dentro do capitalismo. Então, acho super importante esse debate, né? A gente acaba de sair aí ontem, acho que foi sancionado aquele projeto que retorna as mulheres grávidas para o trabalho presencial mesmo na pandemia. Isso é um exemplo, né, dentre tantos outros que a gente tem visto nesse governo, de que a situação das mulheres, especificamente, é sim diferente. Tem sim idiosincrasias e tem peculiaridades diferentes que precisam ser tratadas e precisam ser enxergadas. Porque o que a história tem mostrado para a gente é quando a gente homogeneiza tudo e fala, não, vamos debater geral aqui a questão dos trabalhadores, porque é mais importante, porque esse é o caminho, as questões das mulheres, dos indígenas, dos deficientes, são deixadas de lado. E essas pessoas têm tido, sim, ao longo da história, mais dificuldades para conseguir avançar dentro de direitos, dentro de espaços, para ter voz. Então, acho que esse é o caminho mesmo. Esse debate precisa ser feito, precisa ser enfrentado. Infelizmente, ainda dentro da esquerda, imagina nos outros campos aí da direita, mas a princípio é isso. Vamos aí para o debate. Espero que tenham conseguido me ouvir. Nossa, Anabelle, muito bom você fazer esse paralelo, né, com o marxismo, né, porque eu acho importante a gente se situar sempre, né, nós não estamos aqui falando, porque às vezes fala assim, mas essa é uma pauta liberal, porque até a Globo é identitária, porque eu falei, não, mas nós não queremos, não é com esse público que a gente está conversando, né, não é com esse público que a gente quer falar, né, a gente está falando com os nossos companheiros e companheiras, né, e queremos trazer esse debate aqui para né, com recorte de classe, essencialmente, né? Mas, enfim, agora vamos ouvir, então, Fabiana falar um pouco sobre isso também. Gente, obrigada mais uma vez, está muito bom.
Agora é covardia, né? Depois dessas três falarem, eu falar chovendo molhado, mas assim, uma coisa que eu acho que quando a Anabelle começou a falar, que me veio, né? A Anabelle é a nossa caçulinha aqui, né? E é mãe, né? Tem uma bebê. Então, acho que além de toda essa problemática que a gente que já foi pontuado, muito bem pontuado aqui, você tem ainda toda essa situação, né? Da mulher que está no mercado de trabalho, que é mãe ou que quer ser mãe, e ainda você vê toda, toda uma dificuldade, né, de inserção da mulher. E ontem mesmo, ontem não, dia 8 de março, foi muito interessante, porque eu recebi um videozinho em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, de um amigo meu, lá de Bauru, e ele, antes de mandar o vídeo, colocou assim: sem querer fomentar a divisão, parabéns. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que mandar o nosso artigo para ele, né, Deise? Aí eu falei, Paulo, mas muito pelo contrário, né? Eu acho que as pautas identitárias, elas não vêm para dividir, né? Elas vêm para somar. Acho que o conjunto dos trabalhadores, e aí o conjunto dos trabalhadores abarca todos e todas e todos, ele tem suas diferenças. E não reconhecer essas diferenças e não lutar para diminuir essas diferenças é que provoca a divisão, né? Então, eu acho que quando a gente discute, a gente está unificando, né, toda a classe trabalhadora, unificando, escancarando as dificuldades. E aí foi muito engraçado, porque ele respondeu, falou, nossa, sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Falei, pois é, porque a gente escuta tanto, né, as pessoas falarem, não, mas você fica falando da reivindicação das mulheres, mas aí você enfraquece a luta geral. Falei, mas pega os dados do último trimestre de 2021 e olha lá, o conjunto dos trabalhadores sem emprego, 44% eram homens, 56% dos trabalhadores e trabalhadoras, de modo geral, desempregados, eram mulheres. Então, uma crise, quando ela vem da forma avassaladora como ela vem, ela vai atingir inicialmente as mulheres, os negros e negras, né? E todo esse conjunto, né, de trabalhadores. Então, eu falei, é muito ruim quando nós que temos essa consciência de classe, né, estamos aqui, nós todas, né, militando há tempos no movimento sindical, discutindo pautas de trabalhadores e tudo mais, não enxergar o quão importante é discutir, né, que a trabalhadora ela vai perder o emprego primeiro. Se ela for uma trabalhadora negra, ela ainda perde primeiro que uma trabalhadora branca. Se ela tiver um bebezinho em casa, então, ela vai mais rápido, porque aí ele já resolve o problema definitivamente. Então, assim, essa é uma discussão que não dá mais para a gente fingir que ela não existe, ficar com melindres, ou não vamos deixar isso para discutir depois, né? Porque isso aqui dá muita polêmica, tá? Não, porque senão a gente não constrói, né? Não constrói, não unifica e não avança nas nossas pautas, né? Nem nas gerais e nem nas específicas, né? É isso, Deise.
Ai, que gostoso, né? Cada uma traz de um jeitinho muito especial e traduziu muito bem. Eu achei assim que realmente para quem talvez nunca tenha tido contato com o tema ou ter discutido antes, eu acho que essa primeira rodada já foi bastante elucidadora, né? Mas eu vou propor o seguinte, né? A gente tinha aqui umas três questões, e eu estou pensando aqui em unificar duas. Então, assim, vou unificar duas questões, vou lançar já para vocês, e isso vai nos dar um pouco mais tempo também. Então, eu vou ser mais generosa aqui no tempo para vocês pensarem e interagirem com essas questões, né? Então, porque assim, a gente pensa, poxa, mas se é tudo isso, né, que cada uma de vocês falaram, se ela é tão importante, se ela abrange, se ela expande tanto, né, se ela tem esse potencial, por que ela incomoda, né? Assim, a gente tem que fazer essa pergunta. Por que ela incomoda tanto? Por que tanto conflito? Onde o bicho pega exatamente, né? E eu acho que tem, e aí acho que tem a ver com a outra questão já na sequência, que já lança essas duas para vocês, que é a gente pensar o seguinte: quem é que ganha, quem é que perde com as pautas identitárias, né? O que incomoda, então, né? Ou se vocês quiserem até inverter um pouco isso, né? Então, assim, quem ganha, quem perde, e por que incomoda, né, essas pautas, né? Só a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu agora passo, então, a primeira rodada, a começar pela Célia. Célia, pode ser? Pode ser, Daisy, pode. Olha só, o que eu vejo nesse sentido, isso está tudo perto de nós, a gente consegue ver se a gente presta atenção. Então, vamos começar olhando, né? Quem ganha? Quem ganha com isso? Os homens acham que podem ganhar alguma coisa com o machismo, mas na verdade quem ganha mesmo é o sistema capitalista. Ganha com a exploração. Ganha com a exploração da classe trabalhadora, ganha com a exploração do meio ambiente, ganha com toda a exploração que faz. E aí, vamos lá. Os homens, né, eles têm um salário maior que as mulheres na média. Por que essa divisão? As mulheres trabalham menos, fazem um trabalho menor? Mas essa é uma questão organizada na sociedade. Então, se nós queremos que a sociedade seja justa, todos precisamos olhar para isso. Como é que está estruturado, né, esses números? As mulheres fazem 70% do trabalho, recebem 30% da renda. Por quê? Porque o trabalho, existe um trabalho gratuito, especialmente o trabalho doméstico e de cuidados, ele não é remunerado. Então, ele é realizado pelas mulheres, basicamente pelas mulheres. Aí nós temos os salários, na média, no Brasil, mulheres recebem 30% a menos, enquanto uma remuneração paga pelo trabalho. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos dizer, mas é injusto, né? Ou simplesmente estamos querendo competir entre nós e achamos que uns são os melhores que os outros. O sistema capitalista nos descarta a todos e a todas. Todos somos descartados quando não querem mais a gente de alguma forma. Então, prestar atenção a isso. Então, quem ganha é isso. Porque essa questão dessas discussões, dessas pautas, né, elas não interessam, porque são pautas libertadoras e contra a opressão. E nós temos que tomar cuidado para olhar para isso. Não nos acharmos melhores nem piores. Nós precisamos realmente igualar por cima e não por baixo. E quando eu vejo, né, que essas situações elas acontecem, nós temos essa divisão cultural. E nós precisamos superar ela, as leis não vão resolver isso. E essa divisão cultural, ela que realmente faz a diferença. Por isso que mulheres sofrem violência em casa, porque essa é uma questão cultural. A lei diz que não pode. Tem Lei Maria da Penha, todo mundo conhece.
E eu vejo que a gente precisa pensar. Eu vou trazer um exemplo de uma questão bem específica, que é uma pauta que tem consequências. A questão das cotas. Por que foram implantar a questão das cotas nos diversos espaços? As universidades, por exemplo. É uma polêmica, é uma inclusão, é uma melhoria, né, para nivelar por cima e não nivelar por baixo. Um público que sofre grande discriminação são as pessoas de origem indígena nas universidades. E muitas desistem, porque é difícil ficar nesse ambiente hostil. Por que hostilizar a pessoa indígena que tem sangue vermelho igual a todo mundo? Por que desumanizar? A quem interessa? Por que estão pensando que estão competindo? Então, em Porto Alegre, esta semana tem um movimento muito forte, começou pelas mulheres, agora os estudantes indígenas, que eles dizem o seguinte: nós queremos um lugar para ficar de forma digna. Porque os povos indígenas, por conta do genocídio, eles continuam mantendo forte a sua cultura, criaram uma identidade chamada parentes, todas as tribos brasileiras se chamam de parentes, e eles têm uma prática cultural é serem pais e mães muito jovens. Por isso que ainda existem povos indígenas. Eles são muito jovens, eles têm uma maturidade muito jovem. Da infanto-juvenil, eles passam direto para a fase adulta. Eles não têm essa frescura de adolescente até 35 anos. Então, e eles não abandonam suas crianças. As mulheres indígenas, elas são proibidas de levar suas crianças no lar, onde elas podem ficar, para estudar na universidade, para fazer pesquisa. Elas estão ali. Então, elas não é para ter esse direito de ficar com suas crianças, mas elas não abandonam suas crianças. Elas vão ser forçadas a abandonar a universidade. Então, a quem interessa essa opressão? Quem quer tomar as terras dos povos indígenas? E aí nós temos também, né, no mês de março, as mulheres. É isso que eu queria trazer para a gente refletir. Porque se elas tiveram seus direitos respeitados, todos nós teremos nossos direitos respeitados. Porque hoje, as mulheres indígenas, as mulheres negras são as mais frágeis da sociedade. E o povo negro no Brasil é mais de 50%. Não é minoria. As mulheres não são minoria em lugar nenhum do mundo. Não nos classifiquem mais como minorias. Não somos. Nós somos maioria. Muito bem, Célia, muito obrigada. Agora eu vou fazer um pouco aqui a roda girar na fala da Anabelle. Para a Anabelle, pode ser, Anabelle? Vamos ver como é que vai estar seu som. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Que eu tirei aqui o fone para ver se o som fica um pouco melhor. Então, vamos lá. Eu acho que a Célia já deu a resposta cabal, assim, de quem é que ganha quando a gente empurra essas pautas para debaixo do tapete. É o capitalismo. Ele vai garantir essa sobreexploração que a ele tanto interessa, né? Então, se ele explora o trabalhador branco, mas se ele consegue explorar ainda mais o trabalhador negro, se ele consegue explorar ainda mais a trabalhadora negra, se ele consegue explorar ainda mais o indígena, o deficiente, ele vai fazer. Esse é o objetivo dele, né? E aí, se você me pergunta, mas se isso é assim, e a gente está falando aqui de problemas com essas pautas dentro da esquerda, que, teoricamente, também são anticapitalistas, por que a gente tem essa dificuldade? Eu acho que é uma dificuldade porque o movimento, a universidade, todos os espaços de poder
de fala ainda são centralizados em homens e brancos, né? Se a gente for ver o movimento sindical, né, o movimento dos bancários, que é um dos movimentos mais organizados do Brasil, né, do mundo, que é o que a gente participa. Se você for trazer a questão, por exemplo, racial, é mínima o debate dentro da categoria bancária sobre a questão racial. Muito recentemente, alguns sindicatos iniciaram esse debate, criaram secretarias de igualdade racial, mas ainda é muito aquém do necessário. E o debate de gênero, embora já tenha bastante tempo no movimento, acho que a Daisy, eu lembro muito dela nas conferências, né, brigando lá, porque sempre se colocou como uma coisa transversal, e o que é transversal parece que não é nada. Ah, não, a gente fala um pouquinho da situação da mulher bancária em tudo, assim, a gente fala, mas aí você não aprofunda em nenhum dos debates. Era isso que a gente via nas conferências. A dificuldade de colocar as cotas de participação das mulheres, dos 50%, eu lembro, eu estava lá no CONECEF, e foi uma dificuldade quando ali era um ambiente que, teoricamente, era para isso ser frente, e a gente viu que não foi. Então, a estrutura patriarcal da sociedade, ela está transplantada dentro das instituições também. E os nossos companheiros e companheiras que estão colocando para debaixo do tapete precisam fazer essa reflexão, porque não existe outra razão para isso, né? A Fabiana tocou numa coisa que é crucial, eu também falei aqui quando eu dei um exemplo, a questão da maternidade, continua sendo, né, um calvário para as mulheres. A questão da maternidade, porque é visto a licença maternidade foi ampliada, mas é visto, né, como se fosse uma coisa ruim para a sua carreira, para a empresa. Por outro lado, vem se falar de família, né, da sacrossanta família, e a gente vê que quando, na verdade, para se fazer coisas que realmente garantam que a família esteja protegida, que a mulher consiga ter acesso tanto à constituição de uma família quanto à sua carreira, ela não precise abdicar de uma ou de outra, as condições não estão colocadas, né? Então, isso é só um exemplo, né? Se a gente for para a questão racial das mulheres negras, né, dos postos de liderança aos quais essas pessoas não conseguem ascender, mesmo tendo formação, mesmo tendo experiência, a gente vai passar o dia todo aqui falando, né? Então, assim, eu acho que essa reflexão precisa ser feita com muito mais profundidade, com muito mais seriedade. Você citou aí, quando você começou a falar, desde a questão das eleições, né? E aí também é um momento em que se evita muito essas pautas, porque é como se, não vamos falar de polêmicas, porque senão a gente não vai ganhar o voto dos conservadores. Mas, assim, a gente perde oportunidades de, por exemplo, como a Fabiana citou aí, o exemplo de um colega dela, e dizer, poxa, nunca tinha pensado por esse viés. Porque nós somos, de alguma forma, formadores de opinião, né? Somos pessoas que temos o privilégio de parar para pensar sobre essas questões e temos, eu acho, essa obrigação de fazer esse debate em todos os momentos. Então, é isso. Eu acho que só quem tem a ganhar somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, e o capitalismo tem a perder. Tá, beleza. Passo agora para a Fabiana, e depois, então, na sequência para a Rita Lima, a gente depois vai para a nossa última e derradeira questão, tá? Vamos lá, tá muito bom. Eu acho que a Célia e a Annabelle pegaram bem mesmo a questão, né? Eu acho que quando a gente foge dessa discussão, acho que os trabalhadores, de um modo geral, perdem, né? Porque realmente a gente está estruturado numa sociedade capitalista e numa sociedade patriarcal. E a partir do momento que nós, né, o conjunto dos trabalhadores, que deveríamos ter uma certa consciência e uma certa firmeza desse debate, ou a gente foge, ou a gente endossa
esse tipo de posição, é o conjunto que acaba perdendo, né? São os retrocessos que a gente vai colhendo e o sistema estruturado como está vai se fortificando e não muda nunca. Nunca vou esquecer de um debate em mesa de negociação que a gente, acho que foi em 2014, hein, gente? Não foi no século passado, não. Foi aqui agora mesmo, nesse século. A gente estava discutindo a questão de equidade de gênero, porque a gente sabe, né, que o quão é difícil, né, as mulheres galgarem posições de comando, né, e mesmo numa empresa pública como a Caixa, que teoricamente tem processo seletivo interno e tudo mais, né, você vê, pode olhar a estrutura hoje da Caixa, ela é praticamente toda formada por homens, né, os cargos de comando. E a gente estava em mesa de negociação e a gente apresentou lá a distribuição, né, dos cargos e etc. e tal, falando que a Caixa precisava ter uma política de empoderamento das mulheres, de ascensão, que não dava para tratar tudo do mesmo jeito, porque não era todo mundo igual, tal. O coordenador da mesa de negociação da Caixa olhou para mim assim, olhou para mim, ainda teve coragem de olhar para minha cara, e dizer que na Caixa as mulheres não queriam ser promovidas, que elas preferiam ficar nas funções mais intermediárias, e etc. e tal. Falei, você vai continuar falando, porque senão vai ficar sem os dentes, se não parar, né? Porque não vou aceitar esse tipo de discussão, ainda mais assim, numa mesa onde a coordenadora era uma mulher, né? Falei, você está ofendendo todas as mulheres, não que só as que estão aqui na mesa, mas todas as trabalhadoras da Caixa. Onde está? Que estudo vocês têm de que as mulheres não querem ascender na profissão, né? As mulheres, comprovadamente, elas têm um nível escolaridade muito maior que o dos homens, isso em qualquer ramo, né? Não só no ramo financeiro, mas se você olhar no geral, você tem um nível de escolaridade das mulheres maior. Então, assim, não, mas é que a mulher gosta precisa ir para casa, tem filho, assim, uma discussão que você olha assim, falei, caramba, né? Voltamos ao século XVIII, XVII, XIX, e eu acho que quando a gente foge de fazer a discussão das pautas identitárias, a gente fortalece esse tipo de posição, e a gente perde no conjunto, né? No conjunto de todas essas pautas. E por que eu acho que as pautas incomodam, né? Porque eu acho que tem uma acomodação dos homens, né? E aí acho que a Anabelle lembrou bem, né? A nossa estrutura sindical, o quão machista ela ainda né? A estrutura de reuniões, a estrutura dos congressos, né? A luta que a gente trava, né? Quando tem que ter uma creche para que as crianças possam, que as mães e às vezes até os pais, né, precisam ir para levar seus filhos, e aí vem a discussão principal, mas quanto isso vai custar, né? Caramba, mas nós não estamos falando aqui de custo, né? Nós estamos falando em garantir a participação das pessoas, em ampliar a participação. Então, assim, é uma estrutura, então eu acho que incomoda, porque tem uma estrutura acomodada, tem uma estrutura que não quer perder o seu espaço, né, não quer abrir, e eu acho que não perderia, né, apenas ampliaria os espaços de participação, e eu acho que tem muito também do desconhecimento, né? Acho que da ignorância, então acho que também, quando a gente começa a fazer essas discussões,
você começa a mostrar posições e lados, né? Olha, vamos refletir, tem esse aspecto, tem esse outro, né? Então, você começa também a, de repente, apontar outros caminhos até então. Mas eu acho que, nesse primeiro momento, a gente tem que meter o pé na porta mesmo, né? Porque existe uma acomodação e existe uma estrutura solidificada ali que não quer se mexer. Muito obrigada, Fabiana. Agora vamos ouvir a Rita Lima sobre essas questões, então. Então, eu fui afobada no primeiro bloco, acabei nem me apresentando, né? Eu me senti contemplada na apresentação da Fabiana, mas acho que preciso complementar, até porque eu quero reafirmar uma parte dessa minha identidade, né? Como eu sou Rita Lima, sou bancária aposentada da Caixa, estou coordenadora geral do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, sou diretora da FENAI, sou da direção da Intersindical e fui na CUT, entrei na direção da CUT pela primeira geração de cotas. E eu tenho muito orgulho disso, porque foi um debate que dividiu a central, todas as correntes sofreram nesse debate, por uma questão muito simples. E aí eu entro na questão de quem ganha e quem perde. Porque para as mulheres ocuparem o espaço que elas merecem na representação, ela desalojava os homens, que estavam, na verdade, supervalorizados na sua representação. Porque nós éramos muito mais de 30%, né, na categoria, por exemplo, e não tínhamos, às vezes chegava a ter uma mulher na direção, sofrendo todo tipo de violência simbólica para ocupar esse espaço, porque a gente sabe que era muito hostil. Isso acontece nos partidos, isso acontece nos tribunais, isso acontece no parlamento. A gente está vendo aí, atualmente, muitas mulheres de esquerda sendo violentadas pela violência política, pela desqualificação, por assédio sexual, por abuso de toda a natureza, porque simplesmente são mulheres. E sem contar, né, que no nosso setor, por exemplo, a gente tem, quando leva para a questão de raça, a gente conta nos dedos quais são as mulheres negras que você vê dentro das agências bancárias, só em bancos públicos. Por quê? Porque existe um estereótipo que te tira desse lugar. Porque para ser bancária do Bradesco, precisa ser branca, gostosinha, né, na visão deles, né, porque precisa vender produto. Como se a nossa imagem de negra, nosso jeito de pentear os cabelos, nosso jeito de vestir, impedisse que os negócios aconteçam. Então, esse tipo de violência a gente ainda sofre nos dias de hoje. E aí pensar assim, mas, como disse lá o negociador na Caixa, e isso é muito comum, não, as mulheres não acendem porque elas não querem. Mentira! As mulheres não ocupam determinados espaços porque ela tem tripla jornada, porque os cuidados com os filhos, os cuidados com a educação, o acompanhamento educacional, fica por conta, como disse a Célia, das mulheres. E isso é trabalho não pago. Então, quem ganha com isso é o capitalismo, que desde sempre se apropriou do patriarcado para aumentar seus ganhos. Porque, olha só, o Jazz, inclusive, tem um estudo sobre isso, né? Quanto que o capitalismo ganha com a gente fazendo o trabalho doméstico, os cuidados gerais, né? Porque precisaria de ter uma passadeira, precisaria de ter uma cozinheira, precisaria de ter, né, quantas babás, né? E tudo é trabalho, tudo é trabalho. E se é trabalho, precisa ser pago. Precisa, pelo menos, ser reconhecido socialmente na questão previdenciária. E, inclusive, com isso, perdemos mulheres e homens. Então, de fato, a Célia foi muito feliz ao dizer que quem ganha com tudo isso, com o machismo, com o racismo, com todo tipo de fobia, né, com a orientação sexual, quem ganha com isso é o capitalismo.
E quem perde somos todos nós. Sabe por quê? Porque fica uma sociedade de opressores, uma sociedade onde você não tem oportunidade de demonstrar, inclusive, os seus talentos, porque você não tem espaço para isso. Pelo simples fato de ser mulher, pelo simples fato de ser mulher negra, pelo simples fato de você ser mulher negra, nordestina, né? E, às vezes, né, pela orientação sexual dessa mulher. E se ela é uma mulher trans, a coisa fica muito pior. Então, são múltiplas opressões que nós sofremos. Então, é preciso falar disso, sim. E quando você pergunta, por que incomoda? Incomoda porque desinstala uma lógica de naturalização da inferioridade desses grupos, desses coletivos. E como disse bem a Estela, nós não somos minoria, nós somos a maioria. Nós somos a maioria nessa complexidade, né? Porque é preciso falar desses direitos que nos compõem, porque nós somos seres complexos. E se somos seres complexos numa sociedade complexa, é preciso que determinadas especificidades sejam protegidas pelo Estado, sejam garantidas pela sociedade como um todo. E quem perde com isso é a democracia. Quem perde com isso são todos nós, porque oprimir, né, e ser oprimido não é uma coisa boa para ninguém. Agora, é muito pior para quem sente a opressão. Por isso que a gente precisa falar disso. Eu não vejo contradição, na boa. Acho que por muito tempo a esquerda teve uma dificuldade de compreender que a classe trabalhadora, por exemplo, ela tem 2 sexos naquela época. Me lembra muito bem, foi um dos primeiros livros que eu li da Beth Lobo, né? A classe operária tem 2 sexos. E hoje tem muitas formas de você identificar a classe trabalhadora e dizer que nós somos mulheres que queremos nossos direitos serem reconhecidas como mulheres trabalhadoras, como mulheres trans, como mulheres lésbicas, como mulheres de todo tipo que somos. Nós estamos dizendo que é preciso que a visão marxista da revolução, que é nesse que eu acredito, precisa interseccionalizar a luta de classes com todos esses aspectos. Então, hoje a gente pensa, e o feminismo negro, viu, Deise, você trouxe isso, foi muito importante para nós compreendermos que não há contradição. Não é possível você ter que esperar a Revolução Socialista para a gente combater o machismo. É preciso combater o machismo já. É preciso combater todo tipo de fobia já. Né? E isso por quê? Porque isso também é luta de classes. Nós estamos dizendo que quem ganha é o capitalismo, então permanecer com esse tipo de prática na sociedade, de exclusão, de negação dos seres, é luta de classe, minha gente, porque quem é que faz isso? Não é a classe dos donos de produção, dos meios de produção? Não são os homens ricos que fazem isso? Negar todos os nossos direitos? Não é, por exemplo, um presidente que se arvora no direito, um procurador-geral da República, que no dia 8 de março vai dizer que as mulheres têm o direito de escolher o esmalte? Não, nós temos direito de escolher a forma como nós vamos viver. E nós temos direito a exigir que o Brasil mude para melhor. E mudar para melhor é romper e combater. E dizer alto e bom tom. Nós queremos fora Bolsonaro. Nós queremos fora e toda a sua política negacionista dos direitos da humanidade, dos direitos do povo brasileiro. Então, eu penso que avançamos muito na esquerda ao termos a coragem, estou concluindo, ao termos a coragem de pautar isso nos nossos partidos, de brigar para que, de fato, porque foi uma verdadeira luta que nós fizemos dentro da CUT naquela época, e foi importante que, a partir daí, nós avançamos para poder ter progressivamente uma paridade. Hoje nós temos a paridade em todas as centrais sindicais. Ainda não alcançamos nos sindicatos, mas temos avançado. Mas foi preciso que alguém tivesse a coragem de fazer essa luta, de fazer com que essas questões fossem discutidas, que essas questões fossem respeitadas. E é por isso que eu acho que não há contradição entre a afirmação dos direitos específicos com a luta de classes. É por aí que a gente vai mudar o mundo.
Eita, coisa boa! Ainda bem que está gravado, né, gente? Que a gente pode ouvir várias vezes, que a gente pode rever, tá muito bom. É muito bom mesmo ouvir, porque é gente que sente e sabe, né? Que sente na pele, que militou, né? Que tem toda essa trajetória tão valorosa para nós. Tem uma geração nova de sindicalistas, né? Que talvez nunca tenha tido essa oportunidade. Então, eu acho que a gente está cumprindo um grande papel, viu, Fabiana? Você que insistiu bastante nessa live, eu estou muito satisfeita até aqui, e estou até com um aperto no peito de ter que encerrar com essa última questão. Mas vamos lá. A última questão é, então, assim, diante disso, né, tudo, né, que assim, poxa, muita coisa rica, muita reflexão, eu acho muito importante quando o Rita fala assim, nossa, não tem contradição, não tem contradição, vamos somar, gente. E aí, pensando, como é que a gente supera, então? Como é que a gente faz avançar? Né? A gente, Rita citou Bete Lobo, né? E que fez um estudo realmente muito importante, uma referência, um clássico, né? na literatura sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, né? Pensar a classe trabalhadora, né? E quebrar com essa hegemonia, né? Essa hegemonia branca, masculina, que sempre teve, e que ainda ela ressurge, a gente não superou, né? Ela ressurge com uma força para dizer que o lugar da mulher não é ali, não. Né? Que ela não pode estar disputando no mesmo pé, no mesmo patamar, por exemplo, com os homens dentro dos sindicatos, dentro dos partidos, como disse a Anabelle puxou muito bem essa questão para dentro do sindicato, foi muito importante a Anabelle também. Né? Célia também trouxe com muita sensibilidade, né, as questões das mulheres indígenas, muita sensibilidade mesmo, Célia, porque às vezes a gente que está no meio urbano, a gente, né, não observa e não consegue entender ou fica distante, mas que bom que elas nos pautam, né? Que a mulher indígena tem pautado vocês aí também em Porto Alegre, porque a gente só tem a crescer, a gente só tem a ganhar com essa compreensão. Bom, e Fabiana também traz aqui também uma reflexão muito importante, né, Fabiana, com a sua vivência de... E aí essa revolta, né, que é vontade que era mesmo de dar um... Falou assim, você vai ficar sem os dentes, a luta, né, não deixa de ser, né, se não é no amor, que nem você, quando você fez o debate lá com o seu companheiro que mandou um videozinho, se não é no amor, é na dor, é na porrada, nós estamos preparadas para isso. E aí eu queria com isso encerrar, então, pensando no seguinte, bom, tá, e aí, como é que a gente avança, né? Claro que é uma tarefa muito difícil, né? Assim, é só algumas dicas, assim. Claro que não cabe a vocês resolver um problema que a gente vem, na verdade, arrastando há séculos, né? Se você pegar a Silvia Frederici, ela já vai denunciar isso, né? Ela já vem denunciando isso, né? Então, e o patriarcado tem um papel fundamental para a manutenção disso. Né? A gente fala que é difícil romper mesmo, a gente patina nas questões porque existe um pacto entre homens de direita e de esquerda. Porque, gente, quem é que não quer manter a mulher subalterna? Uma mulher obediente, uma mulher que faz o trabalho de casa, uma mulher que serve o homem, que cuida do homem, que cuida dos seus filhos. Né? É tanto dos homens da direita como da esquerda. Nós temos que... aí que está. Então, o pacto patriarcal, nós temos... esse pacto tem uma autora que eu gosto muito, que é a Rita Segato, quando ela denuncia a violência, ela vai denunciar a questão da violência e ela vai fazer uma associação incrível, um nexo incrível com o patriarcado e o capitalismo, né? A violência é um sintoma e é uma consequência dessa união, né, entre o patriarcado e o capitalismo, é manter a mulher subalterna, é manter a mulher obediente, né? É isso que interessa para os dois. Ou Daniela de Queguá, desculpa estar citando assim, mas, enfim, são mulheres que são teorias que foram muito importantes para o movimento feminista, né? Longe de querer parecer arrogante, mas o feminismo entrou com uma teoria que nos ajudou muito a compreender muitas coisas, né? E essas autoras são feministas, são militantes, né? E que aprofundaram mesmo nos temas, né?
Anabelle disse aqui dessa importância, né, da importância, né, de juntar, de compreender, e por isso foi para a academia. E é isso, né? Muitas aqui de vocês também fazem isso, sei que estão todas aqui muito dedicadas aos estudos, é muito importante, e é o chamado que a gente sempre faz, né? E o feminismo, que também é teórico, que também ele não é longe de querer ser arrogante, ele vem para contribuir, para a gente aprofundar essas reflexões e romper com isso na raiz, né? Assim, a gente ir na raiz mesmo do problema. Bom, já falei demais, não era esse o propósito, mas é que eu fui me empolgando também. E eu vou, então, aqui passar para a nossa última rodada, começando aqui pela Fabiana. Fabiana, pensar o seguinte, como é que a gente sai dessa, né? Como é que a gente avança, né? Efetivamente, assim, na busca dessa utopia, né? Que assim, por enquanto é uma utopia, mas enfim, o que nos move, o que continua nos movendo para continuar essa luta? Eu estava aqui, enquanto você fazia esse resgate aqui das nossas falas, estava pensando, eu fui presidenta da PCF São Paulo, né, em 2 mandatos, de 2002 a 2008, e a PCF São Paulo, que agora dia 2 de abril vai completar 115 anos, ela foi a primeira entidade a criar uma Secretaria da Mulher, em 1994. E eu fui, né, tive a honra de ser a primeira secretária desse Departamento da Mulher, e depois fui a primeira presidenta da PCF São Paulo em 2002. E eu acho que, primeiro, assim, acho que uma das coisas que nos motiva é acreditar, é saber que é possível, né? Se uma entidade de 115 anos, lá em 1994, né, quando esse assunto ainda estava, pelo menos aqui, né, na nossa organização, começando, né, se dispôs a iniciar esse debate. Não foi com muita tranquilidade, não. Tinha muita piadinha ali sobre aquele departamento das mulheres. Mas acho que o fato de você saber que isso é possível, né, nos motiva a caminhar, né, nos motiva, porque a gente sabe que se a gente se organizar, se a gente se juntar, né, com as pessoas, principalmente que têm esse mesmo anseio, que têm essa mesma disposição, acho que a gente consegue avançar. E é engraçado que, assim, aí eu estava fazendo uma comparação com a FENAI, né, que é a nossa entidade na qual a Rita Lima e eu somos diretoras atualmente. A FENAI é de 1971, vai fazer 51 anos agora, e é a primeira gestão que tem uma diretoria dedicada a pautas sociais, gênero, raça, cor, juventude. Então, para a gente perceber, né, como não é fácil, mas como é possível fazer isso. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é assumir esse compromisso, essa responsabilidade, de onde a gente estiver, a gente escancarar essa discussão e procurar realmente construir esses espaços, né, nas nossas entidades, onde a gente atua, colocar, né, nas discussões em que a gente participa. E acho que nós temos um compromisso, desde agora em outubro, extremamente importante, que é mudar a composição dos poderes aqui no Brasil, em especial o executivo e o legislativo, porque a gente precisa, nesses espaços, de pessoas comprometidas com essas pautas identitárias. Então, não adianta você defender essa pauta e ir lá e votar
naquele infeliz lá do Val, não sei das quantas, que fez aquele absurdo lá na Ucrânia, não é? Então, assim, a gente precisa limpar os poderes executivos e legislativos desses tipos de pessoas, que não dá nem para dizer que são pessoas, né? E eu acho que também é uma missão nossa, né? Termos candidatos identificados com as nossas pautas e trabalhar por essas candidaturas, porque eu acho que também ali a gente consegue mudar, porque a Célia lembrou bem, homens e mulheres são iguais perante a lei, mas a lei ela não é aplicada de forma igualitária para homens e mulheres, né? Nem para negros, nem para indígenas e etc. Então, acho que a gente precisa, né, firmemente assumir esse compromisso nosso de fazer essas discussões aí urgentemente. É isso. Ótimo. Passo então agora para a Anabelle, depois Rita Lima e Célia. Pode ser assim nessa ordem? Beleza. Anabelle. Pode, vamos lá. Bom, esse debate é bom, né, gente? Ficava aqui até semana que vem. Eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, né, quando a gente fala dessas questões identitárias, que é a seguinte: a diferença de raça, de gênero, ela sempre foi usada para cometer as maiores atrocidades que a gente conhece na história, né? Se a gente for pensar no colonialismo, se a gente for pensar no imperialismo, na escravidão, né, tanto de indígenas quanto de negros, sempre foi marcado aquele que era o diferente de mim para ser, né, a vítima daquela atrocidade. E a partir daí, eu acho que se criou um senso comum de que se a gente juntasse todo mundo, dissesse que todo mundo era igual, a gente afastava um pouco esse risco de ficar apontando as diferenças. Mas é uma visão, do meu ponto de vista, bastante equivocada, né? Porque tem essa ideia de que não vamos homogeneizar tudo, porque aí você vê pelos discursos do senso comum. Muitas vezes as pessoas dizem, não, porque o dia do orgulho homoafetivo é um preconceito, porque você está apontando que o outro é o dia da consciência negra, porque somos todos humanos, essas bobagens que a gente escuta, que é justamente o contrário, né? Então, assim, e eu acho que, assim, já respondendo a pergunta, uma das coisas que a gente tem que fazer, que não é fácil, é a gente lutar contra esse senso comum. Porque o senso comum, ele se coloca nessas coisas que parecem óbvias, mas que não são. E para a gente desfazer, a gente tem que ter tempo, a gente tem que ter, né, paciência, a gente tem que explicar, olha, não é bem assim. A questão das cotas, do mesmo jeito, né, sempre tem aquele que diz, não, mas isso é uma discriminação com o negro, porque ele está entrando pelas cotas e a gente tem que dizer que não é. E é uma coisa que demanda tempo para você explicar, e paciência. E aí eu falo até por mim, a gente tem que ter essa paciência de dialogar, porque às vezes a gente não tem, porque para a gente já está tudo tão claro, assim, parece tão óbvio que a gente tem que respeitar as mulheres, que a gente tem que acabar com o racismo, né, que a gente não pode oprimir os indígenas, parece uma coisa tão clara, mas que, infelizmente, na sociedade como ela está colocada hoje, precisa sim que o óbvio seja dito, né? Tem uma frase do Brecht, né, que diz que tempos são esses que a gente tem que defender o óbvio. Nós estamos nesse tempo. E só dizendo assim, para dizer o que me motiva, Daisy, para além de tudo, é a própria existência. Infelizmente, a gente sabe que ser mulher, por exemplo, hoje no Brasil, é correr riscos. É feminicídio, todo tipo de violência, é ser colocada de lado no seu emprego, mesmo você tendo capacidade, né? Porque você é mãe, porque você saiu de licença. Então, assim, a nossa existência, né?
a nossa liberdade, a nossa atuação, dos nossos filhos, exige que a gente tenha essa militância. A gente, infelizmente, não pode descansar, né? É interessante que algumas pessoas falam assim, mas tudo para vocês é machismo. Infelizmente, tudo que nos circunda hoje e que nos atinge tem a ver com machismo, com patriarcado, tem a ver com racismo, tem a ver com a estrutura social em que a gente está envolvido e que o capitalismo utiliza desses mecanismos muito bem para dizer, não, a sociedade é assim e tem que ser assim e você tem que aceitar, né? Então, a luta infinda, a gente às vezes cansa, não tem paciência, mas aí depois a gente, né, vai se renovando. Essas eleições, como a Fabiana falou, você já tinha falado, vão ser um momento interessante para a gente voltar, né, a debater. É importantíssimo que a gente consiga tirar esses genocidas, esses machistas, esses racistas dos espaços que eles não merecem estar de jeito nenhum, tá? Então, é isso. Vamos seguir aí. Precisa de muito debate ainda, viu? Vamos combinar mais. Muito obrigada, Annabelle. Eu vou aproveitar agora passar para a Rita Lima e para a Célia, e aí, assim, que também já podemos fazer aqui as considerações finais, porque, enfim, né, a gente vai ter que terminar 1 hora, né? Mas vamos lá. Já passo então de imediato para você, Rita. A gente não queria terminar, não, né? Mas está faltando cerveja nessa conversa, né? Mas, então, tentando ir mais objetivamente na questão, eu penso que é necessário educação. Educação é o que vai nos fazer avançar. Infelizmente, a gente teve um retrocesso muito grande com esse governo, com a mudança curricular, e se a gente não apostar num processo educativo, desde criança, desde a creche, né, desde da pré-escola antigamente, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, trabalhar nesse sentido, né, ter uma proposta curricular que vá fazendo esse trabalho desde sempre, né, contra todo tipo de preconceito, de discriminação na escola, a gente não avança nessa sociedade. E a gente assistiu, né, tinha toda uma proposta aí na LDB de se avançar nesse sentido, e a gente teve um retrocesso muito grande com esse governo. Então, eu aposto na educação, assim como na educação sindical, né, nos processos formativos que a gente faz nos partidos, no sindicato, é necessário discutir esses assuntos. E, assim, é uma luta diária. Como disse a Annabelle, o machismo está o tempo todo nas nossas relações, né? O preconceito, o racismo, está tudo o tempo todo. E a gente precisa estar muito atento, a gente não pode deixar isso passar. Às vezes a gente se torna até chata, mas é preciso que a gente denuncie. Denuncie não é só xingar e tal, é dizer, olha, meu companheiro, ou às vezes minha companheira, né? Isso não está direito, isso não é assim, olha o que você está dizendo, olha que piada você está reproduzindo. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito. E não só pelas mulheres, por homens e mulheres, pelos homens feministas, né? Que compreenderam a importância que é de ter uma sociedade sem esse tipo de prática, né? Então, a educação, para mim, é um gancho. Porém, é preciso organização. Quando eu olho para a história, né, e vejo, assim, escuto a história de tantas mulheres que vieram antes de nós, e a gente vê que os nossos passos vêm de muito longe, né? São lutas seculares, para que hoje a gente possa estar aqui, inclusive, falando sobre isso, né? E contando nossas histórias, nossas experiências. Então, fortalecer a organização das mulheres, fortalecer a presença das mulheres nos espaços públicos é fundamental para a gente avançar. Por que isso?
Porque nós, mulheres oprimidas, é que sabemos falar das nossas dores, embora a gente possa ensinar os homens também a falar dessas dores. São os negros que vão falar de quanto eles sofrem até hoje, os quase 400 anos de escravidão no Brasil. Né? Então, a gente precisa, de fato, garantir que essas organizações possam fazer avançar as pessoas na consciência de que é preciso fazer essa luta, né? Junto com a luta de classe. Também é preciso ter sororidade, né? Nem sempre, né, quando a gente está nos espaços, a gente tem essa sororidade que é necessário, né, entre as mulheres. A gente precisa estar juntas nos lugares, conversar sobre nossas questões, para que a gente possa juntos avançar. Então, a sororidade é fundamental. Por último, assim, você perguntou o que nos motiva. Eu sou uma pessoa que, talvez a mais velha desse coletivo aqui, né? Mas eu tenho muita crença, né, de que o capitalismo não é o fim da história, que o neoliberalismo não é o fim da história. E por isso mesmo eu vivo para construir todos os dias uma sociedade sem desigualdade, sem racismo, sem machismo e sem qualquer tipo de fobia. Eu vivo todos os dias na crença de que a classe trabalhadora vai saber construir a sua libertação e vai saber construir o socialismo. Então, eu vivo todo dia acreditando nisso, que nós somos capazes de construir uma sociedade socialista. E já fazendo o agradecimento de novo, meninas, olha, que momento legal, quero fazer mais isso. E agradecer, assim, a Deise, a Anabelle, a Célia, que me ensina todo dia com essa doçura dela, e especialmente a Fabiana, que teve essa iniciativa. Isso aí, gente, vamos que vamos, juntas, né? Venceremos. Ousando lutar também venceremos. E Bolsonaro, fora. Nunca mais você aqui na nossa história. Nunca mais, nunca mais. Célia, você com essa doçura mesmo, é muito... Como você fica por último e nos agraciar aí com a sua fala. Então, todas as palavras da Rita, eu quero me apropriar delas para fazer as minhas, endossar todas as tuas falas de agora, de tudo, né? Mas agora, na tua finalização, assim, acho que é uma síntese muito importante, Rita Lima. Eu queria dizer, né, lembrar, né, que às vezes a gente acha que as coisas estão se resolvendo. Quando nós vimos na grande mídia, né, personagens nas novelas, vemos personagens nos filmes, ou até nos produtos, né, direcionados, tem o cabelo para mulher negra, tem não sei o que, né, é mercado, né, gente? É mercado, não é para resolver problema de racismo. E a grande mídia, ela traz os personagens, às vezes até para enfeitar, né, ou para se legitimar perante o público feminino, o público negro, perante as gordas, perante os gordos, perante os velhos, né, perante os indígenas. Mas quando a gente vê as demais programações, elas reforçam a opressão, né? É a forma como são dadas as notícias, né? Forma como as pessoas são mostradas nas notícias e tudo que não é contado. Tudo que não é contado. Então, nós temos que prestar atenção e dizer que não é isso que nós queremos. Nós queremos saber a verdade sempre e nós queremos que a verdade seja uma verdade que valorize as pessoas. E aí eu quero também dizer que uma das palavras que é muito vista como uma ameaça, que é o feminismo. O feminismo, a sua obrigação é de paz, é de igualdade, é de paz. O feminismo não pega em armas. O feminismo usa a palavra, a elaboração para dizer que mundo nós queremos. E para a classe trabalhadora, para que todo mundo seja mais livre e tenha
possibilidade de trabalhar para se sustentar, nós precisamos ter redução de jornada de trabalho. Nós precisamos ter redução de jornada de trabalho, porque se precisa viver. Nós precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Então, nós precisamos ter isso na nossa pauta. A redução da jornada de trabalho é urgente. A garantia de direitos é urgente. A previdência social é urgente. E nós precisamos que isso mude e mude para melhor. E aí eu quero terminar dizendo, sim, ano de eleições. Este ano está completando 90, já completou mês passado, 90 anos que as mulheres tiveram reconhecido o direito ao voto. Só que as mulheres não estão representadas nos espaços onde as pessoas são eleitas, elas não estão representadas na proporção da sua representação na sociedade. Então, eu queria dizer, vamos nos inspirar na Bolívia. As mulheres são hoje maioria no parlamento. Chile, as mulheres jovens estão lá, bombando, fazendo mudar o país. A juventude precisa estar presente, quem muda é a juventude. A juventude com sua reverência, com suas ideias novas, com tudo aquilo que a juventude sabe que está errado, vai mudar. E olha só, o Chile tem uma constituinte e a presidenta está constituindo uma mulher indígena, uma Mapuche. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos olhar na nossa volta. Que nós precisamos parar de eleger pessoas por seus palavrões, por suas bobagens, por aquilo que não sei o quê, e nós dizemos que o processo eleitoral não é importante. Ele é importante, sim, que nos possibilita mudar. E que essa eleição nós mudemos para melhor. E não repitamos, não fazemos a mesma coisa, né, de ter eleito o pior Congresso Nacional. Não é só presidente, é deputados e senadores, que é os mais reacionários que esse país já elegeu. E eu, para encerrar, eu separei uma poesia. São poemas da Márcia Vaina Cambeba, do livro Eu Moro na Cidade, este livro. Ela é do povo Cambeba, que as pessoas indígenas usam o sobrenome do seu povo. E ela é do Pará, e ela diz assim: ser indígena, ser omágua. Sou filha da selva, minha fala é tupi. Trago em meu peito as dores e as alegrias do povo Cambeba. E na alma, a força de reafirmar nossa identidade, que há tempos ficou esquecida, diluída na história, mas hoje revive e resgato a chama ancestral de nossa memória. Sou Cambeba e existo sim, no toque de todos os tambores, na força de todos os arcos, no sangue derramado que ainda colore essa terra que é a nossa. Nossa dança guerreira tem começo, mas não tem fim. Que o nosso canto ecoe pelos ares, como um grito de clamor a Tupã, em ritos sagrados, em templos erguidos, em todas as manhãs. Que delícia, você realmente, hein? Muito bom, muito bom. Aqui no chat só, as pessoas já esperavam, né? Tipo, foi muito bom. Obrigada, Célia, por isso. Muito obrigada. E eu quero com isso, então, eu passar aqui para a nossa companheira Fabiana encerrar esse nosso momento, ser também da minha felicidade, do quanto a gente ganhou com o estudo, né, com esse debate. Enfim, estamos bem cansados, é verdade, faltou cerveja, mas faltou comida também, tem muita gente sem comer aqui. Então, com isso, eu passo para a Fabiana e agradeço todas vocês por estarem aqui comigo e por taparem esse debate hoje, e especialmente a Fabiana que promoveu, né, que organizou esse nosso encontro. Fabiana, é com você. Bom, depois
finalização aí da Célia, a gente tem muito pouco para falar, né? Até porque é bom demais ficar saboreando esse momento. Queria mesmo agradecer, né? Agradecer você, Deise, você, Célia, Rita, a Anabelle, que inclusive tirou um tempinho das férias dela para estar aí com a gente, para estar aqui com a gente, e o Plínio, né, que está nos bastidores aí, Bem dando um lembrado, apoio bem técnico. lembrado. Tinha que ter pelo menos uma representação do gênero aqui, É verdade. cuidando dos bastidores, mas eu queria imensamente agradecer a vocês, acho que foi um debate incrível mesmo, emocionante em alguns momentos, e que eu acho que principalmente renova, né, as nossas energias para enfrentar as lutas, né? Acho que cada uma de nós aqui, com certeza, acredita que nós vamos chegar lá. E eu acho que esses momentos, eles nos ajudam, né, a renovar essa esperança, a nos dar mais energia para continuar nessa luta. E eu queria agradecer também as pessoas que nos assistirem e pedir para que elas compartilhem, porque acho que essa pauta, ela é uma pauta que dialoga com toda a classe trabalhadora. E a gente precisa, né, discutir as pautas identitárias, até para que a gente possa avançar no todo na classe trabalhadora. Então, muito, muito obrigada mesmo a cada uma e a cada um de vocês por esse momento tão especial. Obrigada.